Pai, Senhor, meus irmãos, estamos estudando a lição 2 da Revista dos Jovens, tem o título Como Viveremos na Babilônia. Tem um trimestre na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Então, continuando estudando a respeito de Daniel, na lição passada a gente viu sobre uma jornada de fidelidade, a gente fez um panorama, uma introdução ao tema do trimestre, e hoje vamos falar a respeito ali da Babilônia. Então, qual era a situação daquela nação que aqueles jovens estavam sendo conduzidos, e como eles poderiam viver ali, como eles deveriam se comportar em uma sociedade completamente corrompida, completamente diferente da qual eles haviam sido criados. Então eles tinham que agir de uma forma que glorificasse ao Deus que eles temiam, ao Deus que eles conheciam, e eles não deixaram a desejar, fizeram exatamente isso e glorificaram o nome do Senhor. O texto principal se encontra em Jeremias 29:7, que diz: Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então a gente vê aqui um trecho da carta que Jeremias escreve aos cativos. Enquanto os falsos profetas queriam dizer, não, o jogo vai terminar com 2 anos, Jeremias já dizia que ia demorar 70 anos. E que era para eles ali se conformarem, darem suas filhas a casamento, seus filhos, então formarem famílias ali naquele lugar e procurar a paz da cidade. Então eles estariam ali por um longo tempo. Eles tinham então que estar ali glorificando a Deus com suas vidas e entendendo, aceitando ali o juízo de Deus, o castigo que eles estavam recebendo por causa da sua incredulidade, da idolatria, da injustiça, que tanto corrompeu ali Judá a ponto de serem levados ao cativeiro e terem a sua cidade e o templo destruído. No resumo da lição, o crente fiel pode habitar na Babilônia, mas a cultura da Babilônia não pode ter domínio sobre ela. Então, a gente vê que os jovens, Daniel e seus amigos, já chegam ali com determinação de não se contaminarem com os manjares nem com o vinho do rei. E realmente eles demonstraram ali que eram fiéis, tementes a Deus, e Deus deu vitória, mesmo numa nação inimiga, estrangeira, diferente de tudo aquilo que eles viram, eles puderam se destacar ali no meio dos outros, e Deus operou por meio da vida deles. O objetivo da lição é apresentar a chegada dos jovens hebreus na Babilônia, conhecer as características da hipotente cidade, identificar a cultura e o espírito da Babilônia e compreender como viver e testemunhar na Babilônia. O texto bíblico se encontra em Daniel, capítulo 1, de 1 a 3. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. É nesse episódio que Daniel e seus amigos vão parar na Babilônia. Então, Nabucodonosor havia conquistado ali, subjugado Jerusalém, era o rei Joaquim. Então, Jerusalém acaba sendo sitiada por Nabucodonosor, que torna o rei ali seu vassalo e leva ali uma parte dos tesouros da casa de Deus. E, além disso, leva também jovens para fazerem parte ali da corte da Babilônia. A introdução diz: ao chegarem à Babilônia, os jovens hebreus se depararam com um mundo novo e uma cultura completamente distinta de sua terra natal. A civilização babilônica, desenvolvida na região da Mesopotâmia, destacava-se em diversas áreas, ficando famosa por ter estabelecido a primeira legislação conhecida como Código de Hammurabi. Então havia ali uma grande cidade desenvolvida, inclusive tinha um código penal conhecido como Código de Hammurabi, uma lei que distinguia então das outras nações. Então, e é um dos compêndios de lei mais antigos do mundo. No entanto, era dominada pelo paganismo e pela imoralidade. Por isso, é um símbolo bíblico de um sistema reprovável diante de Deus. Então, mesmo assim, havia todo esse paganismo, ou seja, os ídolos, os deuses que eles cultuavam, que era comum, esses deuses pagãos, imoralidade, cultos com prostituição cultural, orgias, tudo isso havia normalmente para adorar esses ídolos
esses deuses pagãos. Então, a cidade estava envolta nesse clima. E o Job chegou ali, então, em um ambiente completamente distinto daquele que eles foram criados. Pois Jerusalém, embora todo o pecado, mas tinha ali os remanescentes, tinham aqueles que temiam a Deus e preservavam os ensinos da palavra de Deus, além dos profetas, na época deles, provavelmente ouviram Jeremias, ouviram Sofonias, havia a profetisa Oda, então Abacuque, todos dessa época, todos contemporâneos, que ensinavam a palavra e que alertavam o povo sobre a situação que o povo estava e o castigo que iriam passar. Em contraste a isso, em contraste ao temor a Deus, eles vão encontrar uma cidade cheia de libertinagem, cheia de imoralidade. Dentro desse ambiente repleto de desafios culturais e morais, como Daniel e seus amigos deveriam viver. A presente lição nos permitirá compreender que a maneira como eles encaravam a cidade, mantendo-se fiéis aos princípios que aprenderam em Judá, desempenhou um papel fundamental na construção de um testemunho sólido ao longo de sua jornada no exílio. Então, Daniel e seus amigos são exemplos para a nossa época, porque também vivemos uma sociedade corrompida, uma sociedade cheia de imoralidade, com leis distorcidas, com relativismo. Então, o que eles viviam naquela época não destoa muito do que vivemos hoje. E cada jovem pode, então, se espelhar em Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias para também viver neste mundo. Hoje, estamos debaixo de um sistema chamado Espírito da Babilônia, que, como diz em Apocalipse, será derrotado. Mas hoje embebeda todos os reis da terra, toda a cultura, todo o sistema que reúne tanto religião, cultura, política. Então a gente percebe que está todo envolto nesse espírito da Babilônia. Então, da mesma maneira que Daniel agiu naquela época e os seus amigos, nós também podemos aprender com isso. Primeiro tópico, a chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia. Primeiro subtópico, deportados para uma terra estranha. Os judeus foram deportados para o exílio babilônico em 3 levas, 605, 597 e 586 a.C. No primeiro grupo estavam alguns israelitas de origem nobre. Então, nesse primeiro grupo, em 605 a.C., estava Daniel. No segundo grupo, em 597, já são 10.000 profissionais, artesãos, e dentre eles estava Ezequiel. Na primeira leva estava Daniel e seus amigos. E por último, em 586, foi quando Jerusalém foi destruída e o templo destruído, então a maioria do povo foi deportada. Usando uma estratégia comum, na antiguidade, o objetivo de Nabucodonosor era treiná-los para ocuparem posições importantes e servirem ao reino dos conquistadores. Então, era comum, quando o rei dominava uma nação, pegar esses jovens nobres. Por que nobres? Porque eram aqueles que iriam se enquadrar melhor para servir ali na corte do conquistador, que foi Nabucodonosor. Então, isso era comum e ele manda trazer esses jovens, e dentre eles vem esses 4, Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Dentre os requisitos, esses rapazes deveriam ser sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servir no palácio real. Daniel 1:4. Em outras palavras, eles haviam de ser fisicamente saudáveis, esteticamente bonitos e intelectualmente inteligentes, e também dotados de cultura geral e de sabedoria prática para a vida no palácio. Que lista de qualidades, Então, pegava ali os melhores jovens ali para servirem na corte. Os demais iam servir como escravos, como dominados em qualquer outra parte do reino, mas esses, principalmente ali da realeza de Judá, iam agora estar ao serviço de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e para isso eles iam ainda ser treinados durante 3 anos. Segundo subtópico, o jovem Daniel e seus companheiros. Daniel fazia parte desse grupo juntamente com Ananias, Misael e Azarias. Daniel descendia de uma família da aristocracia, talvez até mesmo pertencente à linhagem real de Judá. Nessa época tinha provavelmente entre 14 e 18 anos de idade. Você pode imaginar o que se passava na cabeça desses jovens, Então, como é importante isso, Hoje, às vezes,
Né? Alguém pensa assim, não, um jovem, um adolescente não vai ter uma firmeza, né, para suportar uma determinada situação assim, de contraste em relação à sua fé. Mas a Bíblia mostra, né, José também da mesma maneira, ele saiu da sua família e foi para uma nação completamente distinta, também com outra cultura, né, com paganismo, né, com idolatria, mas se manteve ali firme, reteve o que aprendeu do seu pai. Da mesma maneira agora, esses jovens, né, bem novos, mas foram fiéis a Deus e foram honrados ali, né, na corte e galgaram posições, né? Então eles não foram como vingativos ou revoltados, mas eles temiam a Deus e esperaram no Senhor, e Deus os abençoou, mesmo com tão pouca idade. Eles estavam cheios de virtudes e sonhos, com grandes expectativas sobre o futuro em Jerusalém, e agora foram arrancados abruptamente da comunidade do lar. De uma hora para outra, suas vidas mudaram de percurso. Ainda que fossem piedosos e temente a Deus, tiveram de enfrentar o sofrimento e a vergonha de serem levados como escravos de um rei ambicioso e cruel, né? Vemos que são temente a Deus, a gente vê durante a história, né, o seu testemunho, né? Mas mesmo assim, mesmo aquele que é justo, que é temente a Deus, pode ser acometido de algum sofrimento. Estar na presença de Deus, ser fiel a Deus, não nos isenta de aflições, de sofrimento. Pelo contrário, né? Jesus disse, no mundo nós teremos aflições, mas devemos estar animados, né? Ter bom ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. A terra natal havia sido devastada, os muros derrubados, o templo destruído, amigos e familiares assassinados por ocasião da invasão, segundo Crônica 36, 6 a 20 e Lamentações 5, né? Aqui tem uma ressalva, né? Que no momento dessa deportação ainda não tinha acontecido todas essas coisas, né? O templo destruído, por exemplo, só foi destruído muito depois, né? Então, nessa primeira leva, a cidade foi sitiada, foi atacada também, pessoas morreram ali nessa batalha, é claro, mas vamos ressalvar que essa parte do templo e da cidade ser totalmente destruída, isso é posterior. É claro que eles também suportaram isso já no cativeiro, quando recebe a notícia, né? Todavia não deixaram de se abater pelas circunstâncias da sua vida, pois sabia que tudo decorria da benevolência de Deus. Louvado seja o Senhor, né? Então, souberam esperar, souberam confiar. Aleluia, esse Deus os abençoou. Terceiro subtópico, o sofrimento do justo. A história de Daniel e seus amigos nos faz recordar que o justo pode passar por provações. Sofrimento é uma parte comum da experiência humana e não pouco aqueles que temem o Senhor. Eclesiastes 9:2. No Novo Testamento, Paulo e Tiago expressam essa verdade. Romanos 5, 3 e 4 e Tiago 12, 3. Né? Então essa tribulação, tudo isso, né, é comum também na vida do justo. Porém, na vida do justo vai produzir paciência e fé e esperança. Foi com fundamento nesse tipo de entendimento que Daniel e seus amigos não ousaram reclamar de Deus. Não buscaram vingança ou retaliação, mas procuraram ser canal de bênção onde se encontravam, embora novos tinham a mente madura suficiente para não adotarem uma postura de amargura e vitimismo, e nem vingança, né? Como já diz aqui. Eles poderiam estar ali e querer, né, se revoltar e fugir dali, ou brigar, né? Mas não, eles estavam ali aguardando o Senhor, né, com paciência, e Deus sempre ouvia suas orações e os livrava, inclusive, da fornalha de fogo, da cova dos leões, como veremos em outras lições. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê também essa postura naquela menina que é levada, né, vestida da Síria contra Samaria, né, e naquela batalha levaram uma menina presa. E essa menina também estava nessa mesma postura, né? Quando ela vê seu senhor doente, Naamã, né, ela não está vingativa nem nada disso. Ela vai dizer, se meu senhor estivesse lá, nem em Israel, né? Lá tem um profeta que podia curá-lo, né? Então, ela foi um instrumento de bênção ali na vida de Naamã, né? Poderia querer que seu senhor morresse, mas ela ainda o ajudou, mesmo estando cativa, né? Como acontecia aqui também com esses jovens. E como, né, os profetas já tinham vaticinado que o cativeiro ia durar 70 anos, né? Eles tinham que passar por esse momento. Segundo tópico, a imponente Babilônia. Primeiro subtópico, a capital imponente, né? Então a gente vai ver esses jovens chegando
e vamos falar agora sobre essa cidade. Babilônia, localizada às margens do rio Eufrates, era uma cidade-estado rica, servia como um importante centro comercial entre o Oriente e o Ocidente. Os jovens possivelmente ficaram admirados com a sua grandiosidade, a maior da época, distante cerca de 1.500 quilômetros de Jerusalém. Então, uma cidade grande, uma cidade suntuosa. A gente vê aqui que ela é uma região estratégica, uma cidade cosmopolita, e que tinha ali um grande poder comercial, estava numa rota ali que ligava o Oriente e o Ocidente. Era uma metrópole impressionante, conhecida por sua suntuosa arquitetura, além de todos os monumentos, as construções, os jardins suspensos, como veremos mais à frente, a cidade realmente era imponente. Sua cultura, como a atual, era orientada à imagem e à estética. A cidade se fazia conhecer por seus luxuosos palácios reais e obras de arte, pátios e jardins, dentre os quais os jardins suspensos, sendo reconhecidos como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era fácil alguém ser seduzido por seu luxo e opulência, como ocorre com a mídia odierna. Também o comentarista nos traz então essa vertente, nos traz também essa linha de raciocínio de que hoje a sociedade é assim, movida à imagem, movida à aparência, ao ter, Nós já visto nas redes sociais, as pessoas ostentando, mesmo sem ter, ostentam, como alguns que posam do lado de um carro de luxo e até mente e vende produtos dizendo que conquistou aquilo ali. Então, pura imagem para seduzir, além dos apelos estéticos, que as pessoas perseguem e nunca alcançam. Assim que gira também a nossa sociedade, a sociedade da Babilônia também embriagava, os sentidos de qualquer um que a visse, mas esses jovens se mantiveram fiéis. A ostentação da cidade, toda a exuberância das obras arquitetônicas era uma forma de representar o poder do império. Nabucodonosor queria ostentar sua força e riqueza por meio das coisas materiais e de suas realizações, relembrando a fundação original da cidade, Gênesis 11, de 1 a 9. Então, essa memória da ostentação que a cidade já teve também se refere à Torre de Babel. Babel também foi ali, naquela região. Os descendentes de Noé pretendiam construir uma cidade com uma torre tão alta que alcançaria o céu usando tijolos e betume, uma espécie de piche. Além de não terem consultado ao Senhor, o propósito era a fama. Eles queriam que o nome deles fosse famoso, chegasse em vários lugares pela construção, e a falsa sensação de segurança sem Deus. Talvez imaginasse que com a torre não tinham mais perigo de sofrer um dilúvio. Eles mesmo queriam alcançar uma autossegurança que não dependesse de Deus. E acabaram, como a gente vai ver aqui, os homens usaram toda a inteligência que possuíram e a engenharia da época para construir um edifício simplesmente para a sua própria glória. Deus, porém, não se agradou do empreendimento e por isso confundiu as línguas e os espalhou pela terra, dando à cidade o nome de Babel. O Nabucodonosor também tinha toda essa ostentação e quanto mais beleza havia na cidade, demonstrava o seu poder nas suas conquistas. Terceiro subtópico, uma cultura pagã. Os babilônicos atribuíam grande importância à sua religião. Acreditavam que os deuses governavam todos os aspectos da vida, desde os assuntos cotidianos até os eventos cósmicos. Marduk, o seu principal deus, era considerado patrono da Babilônia. Uma das principais portas da cidade era dedicada a Ishtar, a deusa da fertilidade, do amor e da guerra. Havia um templo dedicado ao seu culto. A Bíblia apresenta a Babilônia por meio das suas características de idolatria e prostituição espiritual. Naum 3:4, Isaías 23:15, Jeremias 2:20. A atmosfera da cidade era impregnada pelo paganismo e politeísmo. Então, como já falamos, a maioria desses cultos pagãos era regido a orgias, a prostituição cultuais, e essas deusas de fertilidade, normalmente a liturgia dos seus cultos era com prostituição. Então a cidade estava impregnada disso, paganismo e politeísmo. Então, ao choque que aqueles jovens tiveram ao ter que viver agora numa cultura completamente distinta
daquela que eles foram criados. E o terceiro tópico é a cultura e o espírito da Babilônia. E o subtópico símbolo de oposição aos valores divinos. Biblicamente, Babilônia é tanto um lugar geográfico quanto a representação de um sistema reprovável diante de Deus e seus valores espirituais e morais. Ainda hoje, o espírito e a cultura da Babilônia permeiam a sociedade, simbolizando rebelião e ideologias mundanas que confrontam a verdade divina. Ela é uma metáfora para a idolatria, paganismo e toda a falsidade religiosa, bem como símbolo da degeneração moral e materialismo presente nos sistemas político-cultural, midiático e econômico. Então, além de ser um lugar literal, aconteceu, então vemos aqui na história de Daniel, confrontando toda essa realidade distinta ali de Jerusalém, e em volta nesse paganismo, na idolatria, na prostituição. Então, além de ter sido um lugar físico, também é um simbólico. Inclusive, em Apocalipse vai falar sobre essa Babilônia, que é a prostituta que estava montada na besta, que estava sobre o mar, ou seja, sobre os povos, e os reis da terra se embriagavam com seu vinho. Então, essa Babilônia de Apocalipse, esse símbolo, então essa Babilônia que os judeus conheciam, agora o apóstolo usa essa simbologia dessa Babilônia em relação ao sistema que imperava naquela época e até hoje é assim, um sistema que simplesmente não crê em Deus, mas é contrário a Deus, quer desfazer de tudo, desconstruir. É o pós-modernismo que vivemos hoje, as ideologias, o liberalismo teológico, o relativismo. Então a gente vê em tudo isso impregnado nesse espírito da Babilônia, que a cultura, que a política, que as falsas religiões estão se embriagando do seu vinho, mas vai cair por terra, conforme o Apocalipse, Como diz lá, a Babilônia caiu. Alguns vão tentar interpretar e dizer que é Roma, que é a Igreja Católica, mas esse sistema no qual vivemos e que não podemos nos contaminar, como Daniel, Azarias, Misael e Ananias fizeram. Devemos exemplificar nele, então, como símbolo, a Babilônia é um sistema que está aí contrário a tudo que se chama Deus. Segundo subtópico, a relativização da verdade. Então, continuando essa questão desse espírito da Babilônia. A principal característica da cultura da Babilônia, com todos os seus reflexos, é a destruição da noção de uma verdade absoluta. Essa foi uma das táticas de Nabucodonosor, conforme sua religiosidade e visão de mundo. John Lennox, na obra Contra a Corrente, CPAD, cita o fato de o monarca ter levado os utensílios do templo de Jerusalém para cá o tesouro das suas divindades na Babilônia. Daniel 1:2. Para os hebreus, os objetos de ouro possuíam enorme valor espiritual, feitos por artesãos que amavam a Deus. Representavam uma relação do povo com o Senhor e apontavam para sua santidade e glória. A gente vê que, inclusive, os primeiros objetos de ouro, de prata, que adornavam o templo, o tabernáculo, Deus enchia aqueles homens, dotava eles de dons, enchia eles do Espírito Santo para que eles pudessem produzir tais peças. Então, para o judeu, aquilo ali era importante, aquilo ali representava essa dedicação, essa santidade que aquele que produziu, vivia para poder adorar o Senhor ali através da sua arte, através do seu ofício. Contudo, ao serem transportados para a Babilônia, tais utensílios passaram a representar somente uma conquista de guerra, da mesma forma que qualquer outro artefato. Os símbolos projetados para indicar o único e verdadeiro Deus e o Criador dos céus e da terra foram postos no mesmo nível de símbolos de culto de outros deuses. Assim como Nabucodonosor estava rebaixando os valores de referenciais divinos absolutos, a sociedade pós-moderna tem transformado os tesouros espirituais em coisas sem valor divino dentro do mercado religioso. Então, da mesma maneira como Nabucodonosor fez essa mistura, não deu valor às coisas santas, misturou o santo com o profano, hoje também a sociedade faz isso. Até as músicas evangélicas são tratadas apenas como um produto, que vai gerar lucro ali para as gravadoras. Então, o santo não tem valor para essa sociedade. O santo é misturado e tem o mesmo valor de qualquer outra coisa. Todos os caminhos levam a Deus. Tem que haver, então, essa comunicação ou essa comunhão de todas as religiões, como querem. Então, há essa mistura. A Bíblia diz que as trevas não têm comunhão com a luz e nós não podemos
também pegar o sagrado e usar como profano, ou quem sabe até pegar o profano e colocar no meio do sagrado. E infelizmente hoje as pessoas pegam a Bíblia, pregam a palavra, distorcem, só com o objetivo de lucrar, de ganhar dinheiro. Então tudo isso faz parte dessa mistura que Nabucodonosor fez e que o espírito da Babilônia também tem feito e tem mesclado, né? O que é santo, quer relativizar e tornar profano. A religião que conduz à imoralidade. Suas religiões, ao perverter a verdade, são capazes de destruir valores, conduzindo seus adeptos ou seguidores a um estilo de vida depravado. Essa verdade levou o apóstolo Pedro a advertir os cristãos sobre os perigos dos falsos ensinamentos baseados em heresias de perdição, pois levam à imoralidade e outros desvios de conduta, segundo Pedro 2, 13 e 14. Atualmente é possível perceber a volta do paganismo em novas roupagens, mais modernas e descoladas, ganhando espaço em filmes, séries, desenhos e jogos. É preciso cuidar com o conteúdo que você consome, pois as nuances desses falsos deuses antigos continuam presentes no mundo de hoje. Então, todo esse paganismo, toda essa prostituição cultural hoje já está, com uma nova cara, uma nova embalagem, pornografia, a imoralidade, no cinema, tudo isso vai remeter, a essa condição de que as pessoas se tornam anestesiadas àquilo que é puro, E a Bíblia diz que quem for sujo, suje-se mais ainda. É o que estamos vivendo hoje. Além de as falsas religiões, que vão dizer que o errado é certo, que a mentira é verdade, e vão relativizar as coisas e aceitar o pecado, dizer, venha como está, permaneça como está, Deus quer só o coração. Tudo isso vai conduzir ao inferno e as pessoas não conhecem, o caminho, a verdade e a vida que é Jesus, que requer de nós uma vida santa, não praticando as obras da carne, mas gerando o fruto do Espírito. Então isso não mudou, mas esse espírito da Babilônia imprime também isso nas religiões e, infelizmente, no nosso meio evangélico. E o quarto tópico, vivendo e testemunhando na Babilônia. Embora todo o sistema contrário, a gente tem que estar firme, coluna e firmeza da verdade. Primeiro subtópico, uma cidade para se testemunhar. Por qual razão Daniel e seus amigos adotaram uma postura de serviço e responsabilidade em uma cidade estrangeira? Porque eles viveram dentro da Babilônia, mas não deixaram a Babilônia viver dentro deles, Estavam no mundo, mas não era do mundo, ou seja, naquela cidade tão corrompida, mas eles preservavam a sua fé e de vez em quando os monarcas ali tinham que glorificar a Deus, como aconteceu com Nabucodonosor, com Dário, que tiveram que exaltar a Deus, porque viram que o Deus daqueles homens era o Deus verdadeiro e era o único, Inclusive, editavam ali decretos nesse sentido de anunciar que só havia um Deus verdadeiro, graças ao testemunho daqueles homens. Aqueles moços conheciam as administrações do Senhor por meio de Jeremias sobre como os judeus deveriam viver na terra para onde seriam transportados. Jeremias 29, 5 a 7, como citei a carta de Jeremias aos cativos. Eles deveriam constituir família, multiplicarem-se e buscar a paz e a prosperidade da cidade. Deus estava dizendo que, enquanto estivessem exilados, teriam uma vida normal e produtiva. Foram instruídos a dar bom testemunho e a contribuir para o bem de toda a sociedade, não somente do seu próprio povo. Glórias a Deus. Então, Jeremias dessa orientação ao povo e Daniel também já entendia tudo isso, também seus amigos, e seguiu essas orientações, esses conselhos. Louvado seja o nome do Senhor. E agindo assim, eles glorificavam a Deus. E por último, testemunhando no mundo. Enquanto lugar geográfico, Babilônia é uma cidade que representa a vida do cristão na sociedade. Vivemos em um mundo caído, dominado pelo pecado. Ainda assim, somos chamados a ter uma presença santa, fiel e abençoadora. A igreja eleita do Senhor também está na Babilônia. 1 Pedro 5,13, e como já citamos também lá em Apocalipse, sem se deixar dominada por ela. Afinal, embora o discípulo de Cristo tenha a cidadania celestial, Filipenses 3,2, na nossa cidade
que esperamos, ela está em cima, né? Vem de cima. Vivemos como forasteiros nessa terra. 1 Pedro 2,11. Faz parte da responsabilidade de cristãos zelar pelo desenvolvimento social como sal da terra e luz do mundo. Mateus 5,13. E mordomos de Deus, Gênesis 1,26. Pois Cristo é soberano sobre toda a criação. Colossenses 1,15 a 19, 1 Coríntios 1,26. Né? Então, enquanto estamos no mundo, estamos agindo de forma que venhamos a construir, contribuir, ser sal, ser luz, aleluia, testemunhar e glorificar o nome do Senhor, e que as pessoas possam também olhar para a nossa vida e se espelharem, né? E terem sede de Deus a partir de nós. O sal, né? Tem que provocar sede. Conclusão. Os jovens hebreus tinham conhecimento da maneira como deveriam se portar no exílio. Em vez de buscar rebelião e vingança contra os captores, eles deveriam viver normalmente na cidade, buscando sua paz e prosperidade. Como aqueles jovens, vivemos exilados em um mundo que, embora tenha sido criado por Deus, está sujeito aos efeitos do pecado. Assim como Daniel e seus amigos, somos chamados a viver neste mundo, dando testemunho do nosso compromisso com princípios sólidos, mesmo quando confrontados com dilemas morais e pressões externas, né? Então também estamos na Babilônia, aleluia, o espírito da Babilônia está aí embriagando, né, os reis, os governantes, né, a cultura, toda a sociedade, mas a igreja não. O Senhor está isento de tudo isso, pelo contrário, ela tem que não se conformar com este mundo, mas se transformar pela renovação do nosso conhecimento, como diz lá em Romanos. Amém? E a próxima lição, conservando os valores e guardando a identidade. Né? Então, vamos chegar nesse tópico que mostra que esses jovens foram fiéis e não se contaminaram. Vamos orar? Maravilhoso, eterno Deus, te louvamos e te agradecemos por essa lição, Pai. Que também possamos exemplificar na vida daqueles homens, Pai, que estavam nessa sociedade tão terrível, Pai, semelhante ao que nós vivemos hoje, mas não se corromperam, não moveram da sua fé, pelo contrário, testemunharam e glorificaram o seu santo nome. Deus Santo e Poderoso, abençoa cada jovem também fortalecendo e livrando de todo mal, Pai, sustentando a sua fé, para que eles possam estar firmes e constantes, fazendo a tua vontade, sendo santo e aguardando o momento maravilhoso de encontrarmos contigo. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós hoje e sempre. Amém.